E aí pessoal, tudo certo? Não sei se dá pra ouvir, se o áudio tá bom aqui, mas eu quero fazer uma rapidinha. Já ouviu falar nesse negócio da Idade Média, da Renascença, tempo moderno, antiguidade, enfim, essas coisas assim? Uma curiosidade, sabe por que se chamava renascentismo, renascença naquela época? Porque assim, ó, eu já falei dos estoicos aqui, né? Que eram os caras que não acreditavam, que não tinham fé, né? Então eram os estoicos. Depois veio a Idade Média. A Idade Média é marcada pela fé, pela crença. Depois da Idade Média veio o renascentismo, a renascença, o período de renascença. Por quê? Porque renasceu aqueles valores tradicionais da Idade Antiga. Que valores eram esses? Era o racionalismo, menos fé e mais razão. A renascença marca esse período onde a razão volta a comandar a sociedade em detrimento da fé. A verdade é que a fé, depois que entrou, nunca mais parou de comandar. Nem que seja um período, ou nem que seja um pedaço, uma fatia, um nicho, mas a fé continua tendo esse poder de liderança. Mas o termo renascença, renascentismo vem disso, do renascimento, do ressurgimento da razão como comandante da sociedade. Era isso. Ainda nessa pegada dos períodos, a gente tem o iluminismo. O iluminismo me lembra muito o Jean-Jacques Rousseau, mas antes de chegar no Rousseau, vamos chegar no iluminismo. Por que iluminismo? Porque nessa época do iluminismo é que se separou a racionalidade dos animais dos seres humanos. Entendeu-se, o próprio Rousseau entendia que uma sociedade de seres humanos, ela evolui, ela muda. Tanto é que a sociedade humana de 500 anos atrás é muito diferente da sociedade de hoje. Agora, se tu pegar uma sociedade de formigas, uma sociedade de cupins, uma colmeia de abelha, provavelmente o funcionamento desta colmeia de abelha, deste cupinzeiro, desta comunidade animal, provavelmente o comportamento deles nos dias de hoje são os mesmos comportamentos de 500 anos atrás. Então, basicamente, essa é a diferenciação que o iluminismo fez, mostrando que o ser humano, que a racionalidade humana, naquele entendimento, era muito superior à dos animais, comprovando isso através da evolução das sociedades no tempo. Se os animais são mais evoluídos ou menos evoluídos que a racionalidade humana, eu te confesso que eu não tenho uma posição bem definida. Eu acho que é uma questão de ponto de vista. Porque hoje eu vejo muitos animais viverem muito melhor do que os seres humanos. E o tempo passou. Agora, minha pergunta é a seguinte: o ser humano vem, faz, erra e aprende e faz diferente? Ou ele vem, faz e acha que aquele jeito é o melhor e fica naquele jeito? Ele ignora as lições da natureza ou ele aprende com as lições da natureza? Entenda-se natureza aqui como animais que vivem em sociedade, certo? E aí? Ainda nessa pegada do raciocínio filosófico, tem um outro cara chamado Jean-Paul Sartre que dizia basicamente o seguinte: primeiro a gente tem que existir para depois a gente ser alguma coisa. É que ele quer dizer que a existência precede a essência. Jean-Paul Sartre dizia isso, apregoou isso, dizendo que no fundo a questão toda é a essência. É que o ser humano, ele não tem essa essência bestial, selvagem dos animais. Ele diz que a essência do ser humano é outra, é um pouco diferente. É por isso que nós não somos regidos por essa bestialidade natural dos animais, digamos assim. Entretanto, ele explica que existir vem antes de ter uma essência. Então, primeiro a gente existe, para depois a gente desenvolver quem nós somos ou o que nós seremos. É mais ou menos assim.
Ainda seguindo nesse pensamento, um cara antes ainda do Sartre, o John Locke, ele já explicava pra gente que o ser humano ele nasce como uma folha em branco e que a partir das nossas escolhas a gente vai moldando a nossa essência. Lembra daquele pensamento que eu falei do Sartre antes, né? Sendo que o Sartre vem depois do Locke, né? Mas que ele diz que a essência é uma coisa que vem depois. Primeiro a gente tem que existir. E aí depois da existência a gente controla a nossa essência. Então é mais ou menos isso que o Locke dizia antes. Que a gente nasce como uma folha em branco e que as nossas escolhas vão preenchendo essa folha e vão construindo a nossa essência.